paz do Senhor, graça e paz a todos. Mais uma aula. Hoje iremos falar sobre uma das coisas muito interessantes ao departamento infantil, qual o propósito do trabalho com criança. E hoje iremos falar sobre isso. Porque é muito importante, quando a gente começa um trabalho, a gente ter bem definido qual é o propósito do nosso trabalho. Como tudo na nossa vida, a gente precisa ter um objetivo, né? Traçar metas. Porque senão você não sabe de onde veio, para onde você vai e nem aonde você vai chegar. Então, o trabalho com as crianças é preciso a gente ter bem, dentro da gente, bem entendido como que funciona o trabalho e o que a gente quer com esse trabalho. Não é simplesmente, vou fazer uma salinha para tomar conta das crianças enquanto as mães assistem o culto. Não. Qual é o propósito do meu trabalho? Por que eu vou desenvolver esse trabalho? Isso é interessante saber. Para chegarmos a algum lugar, precisamos traçar um itinerário ou seguir uma rota. E quando traçamos uma rota, temos dificuldade à frente? Iremos ter, mas temos uma rota traçada. A nossa rota não é traçada para os lados, é traçada para frente. Então, quando você começa a caminhar, você já não olha mais para trás, nem para os lados. Porque por lado e para trás vai vir pedrada. Mas você tem um foco. O meu foco é esse aqui. Então, eu vou caminhar nessa direção. Então, nesse dia de hoje, iremos traçar com vocês 3 propósitos muito interessantes. Quando você perde o primeiro, perde o segundo, perde o terceiro, qualquer um desses que você perder, você está fora do propósito. Já saiu do seu itinerário. A bússola já não está funcionando mais. Quando perdemos esse foco, perdemos a direção do Evangelho. Todo o nosso trabalho com o departamento infantil tem que ser pautado nesses 3 pilares. São 3 pilares importantíssimos. Isso parte do princípio de tudo. Quando você começar a achar que perdeu o foco, está dando foco mais a outras coisas, para. É melhor parar, colocar o pé no freio e analisar tudo de novo, de que você continuar e perder a sua direção. Então, hoje iremos falar sobre esses 3 pilares ou 3 passos para o trabalho com criança na área muito importante. Vamos lá, tia Silvia? Vamos sim. Porque, às vezes, muitos departamentos, eles têm um excesso de atividade, né? Comum. Começam a ficar sufocados pelas datas comemorativas, pelos trabalhos que vão sendo desenvolvidos, porque muitas vezes a gente tem aquele desespero, né, de querer mostrar alguma coisa, mostrar que está fluindo. E como que a gente vai mostrar o trabalho? Geralmente através de apresentações, de congressos, e às vezes a gente acaba focando muito nessa parte e esquece do objetivo principal do trabalho. Né? Porque às vezes você para tudo para ficar só ensaiando, e as crianças vão estar afinadíssimas com o hino, com a coreografia, mas com o conteúdo que é bom, nada. Então a gente precisa ter cuidado com esse excesso de atividades e focar realmente no que importa. Então o primeiro a gente pode chamar de 3 pilares, né? 3 fundamentos do ministério com as crianças. E o primeiro deles é a salvação. Coisa interessantíssima. Sem ela, não chegaremos a lugar nenhum. E se chegarmos a algum lugar, é sem objetivo e sem propósito. Isso Deus não está nesse negócio. Porque você já foi sufocada pela coisa que a tia Silvia já acabou de falar. Muitas atividades. Cuidado com as atividades para você não perder o propósito da salvação. E a tia Silvia vai falar sobre o propósito da salvação. E é uma coisa muito interessante, porque sem ele não chegaremos a lugar nenhum na nossa vida pessoal e principalmente no departamento infantil. E eu falo muito sobre isso na questão da igreja em geral, né? Porque hoje a gente pensa, se a gente parar para pensar, qual é o propósito da igreja na Terra? E algumas igrejas até têm perdido também um pouco esse propósito, né? Porque se a gente parar para pensar, quando Jesus veio ao mundo, ele veio para quê? Para nos salvar. O propósito principal da vida de Jesus é a salvação. E qual seria o propósito, então, de se ter uma igreja na Terra? Propagar o evangelho de salvação. Então, o foco principal, tanto da igreja quanto do trabalho com as crianças, precisa ser a salvação. Não adianta você fazer lindas apresentações, lindos trabalhos,
mas as suas crianças não tiveram uma experiência verdadeira de salvação. Que a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, o quê? Que todos pecaram. Então, esse todos estão incluídas as crianças também. E a gente tende a achar que a criança não precisa de salvação. Quando, na verdade, todos nós nascemos no pecado. Nós fomos concebidos no pecado. Então, todos precisamos de salvação. Muitas vezes, essa criança não tem a consciência ainda do pecado. Mas ela tem pecado. Então, o quanto antes a gente apresentar a salvação para ela, melhor. E a gente já falou aqui sobre estudos que dizem que quanto mais cedo a criança tem uma experiência com o Evangelho, menor serão as chances dele se desviar no futuro. Então, a gente precisa ter um trabalho pautado na salvação, no evangelismo. E, às vezes, a gente tem esquecido um pouco aí dessa questão de evangelismo. A gente precisa, em todas as nossas aulas, todas as nossas atividades, falar sobre o plano de salvação, fazer o apelo. Porque, às vezes, a gente acha assim, mas todo mundo aqui é filho de crente. Mas é o que a gente fala, filho de crente não é crentinho. Quantas pessoas nasceram dentro da igreja, os pais foram crentes, foram grandes servos de Deus e os filhos não tiveram uma experiência verdadeira de salvação. Então, eu sempre falo isso, quando a gente faz as nossas ministrações, a gente pergunta sempre para as crianças, quem quer aceitar Jesus? E a gente fala, levanta a mão, porque quando a gente levanta a mão é um sinal de rendição. Nós estamos nos rendendo aos pés do Senhor. E a gente precisa fazer esse trabalho com as crianças, de conversar com eles sobre a necessidade de salvação. É verdade. E quando você tem esse pensamento, ou segue essa trajetória, você percebe que é um crescimento espiritual, porque o espiritual, irmão, eu tenho que sempre falar para vocês que o espiritual não é visível. O espiritual, ele é sempre invisível. Porque ele já não cresce para fora, ele é para dentro. E tudo que leva para dentro traz transformação, traz mudança de vida, traz crescimento espiritual para a tua vida. E aí você fala assim, às vezes eu não estou entendendo, nada acontece, tudo está no mesmo, não está acontecendo nada, mas a salvação está entrando e ela está trabalhando lá dentro. Quando ela se manifesta para fora, aí você começa a ver fruto. Para que isso aconteça na sua vida, através da sua vida, através de crianças, através de vida, isso tem que ser ministrado. E quando eu falo ministração, eu falo ministração com coragem, com ousadia. Não é aquela ministração simplesmente, hoje eu vou falar sobre salvação. Salvação é isso, uma coisa básica, não, querido. Tenta puxar algo que seja extraordinário, porque Deus faz coisa extraordinária. Mas é para criança, querido. O que Deus quer fazer sobre a vida das tuas crianças é coisa extraordinária. Usa a Bíblia. Traz revelação da Bíblia. Para quê? Para que isso traga mudança de vida dentro deles. E quando há essa mudança de vida, transformação, quando a salvação penetra numa criança, você vê o fruto ser muito mais rápido do que um adulto. Porque a criança tem uma facilidade muito grande. Eu vou falar com você com muita propriedade. A criança tem muita mais facilidade que nós de ministrar o evangelho com mais simplicidade, com mais ousadia. Porque às vezes ficamos com medo. Qual o ministério? O que eu estou ministrando sobre? Será que a pessoa vai pensar que eu só sabe falar de Bíblia? Mas na grande verdade a criança não, ela é natural. O natural dela começa a ministrar de uma forma extraordinária e traz mudança de vida. É isso que precisamos despertar nas nossas crianças. Precisamos trazer a consciência das nossas crianças. A ousadia da salvação. É a ousadia de fazer transformação através da salvação. Porque uma vez que você é salvo, querido, você começa a querer passar para outras pessoas. E a criança tem essa facilidade. O adulto ainda se contém um pouquinho. Olha o local que eu estou aqui, não é muito legal não, tia Cida. Peraí, estou numa festa. Olha, essa festa aqui, isso é de rica. Querido, Deus quer te usar por onde você quer passe. Deus não quer só te usar na igreja. Mas, José, eu só tenho mais espaço na igreja. Legal. Então, encoraje outras crianças, encoraje outras pessoas a ministrar por onde ela quer que passe. E isso ela vai ver na sua vida. A tia Silvia falou sobre apresentações. Você tem que ter apresentações. Você vai precisar, sim, fazer apresentações. Mas quando você
conseguir ministrar salvação sobre esses 3 pilares que iremos falar hoje, quando você conseguir fazer isso aí, querida, a apresentação sua será de vitória. Dia das Mães, Dia dos Pais. Você já não se preocupa mais o que o pessoal vai pensar, mas você se preocupa o que Deus tem para a vida deles, o que Deus pensa ao meu respeito, do que eu estou ministrando. O que adianta eu agradar todo mundo e perder uma das coisas principais sobre a minha vida? É a mão do Senhor sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Então precisamos entender e precisamos compreender que departamento infantil se trabalha em cima de 3 pilares. Não tem outra opção. O restante é consequência, querido, de um bom trabalho ministrado. Reconhecimento você vai ter, se você conseguir entregar esses 3 passos. Entregou os 3 passos? Fique em paz. Deus te garante com certeza, sem dúvida no que estamos falando. Tudo será de grande valia no ministério. Você não vai precisar mendigar nada. Porque quem está te garantindo não é homem, é o próprio Deus. É o Senhor que vai garantir todo o seu trabalho. O seu trabalho não é vão. Então, querida, entenda que esses 3 pilares são de suma importância sobre a tua vida, sobre o teu ministério e sobre todas as crianças que você está ministrando. Então não desista, não para não. Prossiga. A caminhada é árdua, mas Deus está na frente. Fica tranquilo. Vamos para o segundo passo, para o segundo pilar. Depois que você trabalhou essa questão da salvação, isso já está muito bem resolvido, principalmente dentro de você, dentro da sua equipe, porque é importante que todos que vão trabalhar com as crianças tenham essa consciência da necessidade da salvação. A partir do momento que essa criança aceita Jesus, a gente passa para o segundo passo, que é o crescimento espiritual. O que é o crescimento espiritual? Você vai ensinar essa criança a caminhar. Porque não basta simplesmente que ele aceite Jesus, mas ele precisa caminhar nessa nova vida. É como o bebê. Primeiro ele aprende a mamar, depois ele vai aprender a comer, e daqui a pouco ele vai se alimentar sozinho. E nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque muitas das vezes o nosso grupo de crianças são crianças que os pais não são evangélicos, né? Que não tem alguém que vai estar ali o tempo todo com eles, fazendo esse trabalho de discipulado. Então você precisa ensinar o caminho. Como que ele vai ter esse crescimento? Através do conhecimento da palavra de Deus. E você vai proporcionar isso para ele. Porque muitas vezes a gente tende a ficar só contando historinha. Eu sempre falo, quando a gente conta Abraão, Noé, Isaac, Salomão, mas a gente não passa um conteúdo que tem relevância. A gente simplesmente só conta a história, narra a história. E eu sempre digo que quando você conta a história sem uma aplicação pessoal, é como se você estivesse contando uma história do Chapeuzinho Vermelho, dos 3 porquinhos, né? Então, aquela história, aquela mensagem que você vai estar ministrando, tem que ter uma relação com o que acontece na vida da criança. Ele precisa entender isso. Quando eu falo lá de Davi, que ele era um menino e Deus usou, o que a criança tem que entender? Que Deus também pode usá-lo, mesmo ele sendo pequeno. E quando a gente vai trabalhando isso, a gente vai trabalhando o crescimento espiritual dessa criança. A criança vai a cada dia querer o quê? Estar mais próximo de Deus, a cada dia ser mais santo. E nós precisamos trabalhar isso em todos os momentos com as nossas crianças. Não é simplesmente, eu fiz o apelo hoje, minha turma toda aceitou Jesus, pronto, agora vamos fazer outra atividade. A gente vai estar trabalhando e reforçando isso todos os encontros, para que ele possa ter a certeza da salvação. Porque muitas vezes a gente vê aquela criança que todo dia que você faz apelo, ele aceita Jesus. Por quê? Porque ele ainda não entendeu o real significado de aceitar Jesus, de pedir para Jesus morar no seu coração. E aí você precisa cada dia estar trabalhando isso para que ele possa ter um crescimento. E ele possa querer se desenvolver, aprender mais da palavra de Deus. Essa é a importância do crescimento, é como a tia Silvia falou mesmo. É uma das coisas interessantes, porque o crescimento ele se dá com algumas preocupações. Porque, primeiro, para você nascer, já é algo extraordinário. E agora já o crescimento já se trabalha com mais preocupação.
Então é uma manutenção diária, mensal, semanal, mas é algo que você precisa cuidar. Precisa cuidar em que sentido? Porque ele começa a mamar. Vamos falar como criança. Aí você começa a amamentá-lo. Depois ele troca a mamadeira pela papinha. E aí você fala assim, e aí, o que é isso aí, José? O que está acontecendo? Você não vai simplesmente pegar uma feijoada e aplicar numa criança de alguns meses. Ah, hoje eu vou trazer uma mensagem, hoje arrancar toco. Hoje ele se converte ou acaba tudo. Não, querido. Você precisa dar algo que vai crescendo aos pouquinhos. Você observa que começa com leite. O leite é líquido, daqui a pouco vai com a papinha e vai se amassando. Daqui a pouco você já não dá mais a papinha. Você já dá a fruta inteira. Para quê? Para que ele possa mastigar. O que isso quer dizer para mim? Você já começa a ministrar sobre a vida dele algo que ele começa a levar para casa e começa a remoer. Começa a mastigar. Para que ele comece a desenvolver uma coisa chamada o paladar e o movimento da boca, ó. Ele já vai começar a falar. É tudo trabalhado com muita simplicidade. Você às vezes nem para pensar isso. Você acha que se dá mamadeira para uma criança a vida inteira ela vai conseguir falar? Não. Agora você já começa a mudar o tipo de comida ou alimento que ela começa a se alimentar. Então você começa a crescer na palavra. E você começa a dar coisas que vai trazer uma preocupação. E quando você começa a contar história, e a história já começa a despertar nele aquela... quero saber, amanhã o que vai acontecer? A tia falou que a história vai começar hoje. Ó, chegou só até a metade. E ele foi para casa remoendo aquilo na cabeça. A história diz isso, isso, isso. Agora, uma das coisas principais que a tia Silvia não gosta, e ninguém deve fazer isso, começou a falar de Jesus, da morte e da ressurreição. Nunca deixa Jesus morto de um dia para o outro, querido, para você poder ministrar no outro dia. Você fala sobre a morte e a ressurreição, porque ele, ao terceiro dia ele ressuscitou. Já em outras histórias você consegue contar aquele suspense e deixar ele com aquela preocupação, para no outro dia ele ter um crescimento, porque está sendo gradativamente. Ninguém nunca vai subir na vida de 2 em 2 degraus. Negativo. Então, esse nosso curso tem esse objetivo. O nosso objetivo não é chegar com você lá em cima no topo, mas é alcançar com você a cada degrau, para que você possa entender que tudo na nossa vida é com crescimento. E o crescimento é fundamental, porque o crescimento traz maturidade, o crescimento traz experiência. Quando a tia Silvia falou de experiência, ela está falando de experiência na palavra, experiência de vida. Ah, mas uma criança não tem experiência de vida. Não tem, querido? Você que pensa. A Bíblia está repleta de crianças que introduziu pessoas, adultos, a uma vida de vitória. Por quê? Foi ministrado sobre a vida dela. Se tu conhecesse aquele profeta que tem lá na minha terra, sabe o que é isso? É algo que está dentro do seu coração. Era uma criança. Sabe o que é isso? É levar ao conhecimento aquele que não tem. E aí você fala assim, poxa, mas hoje eu não alcancei. Esse ano está finalizando e eu não alcancei uma vida para Jesus. Mas eu ministrei sobre a vida de várias crianças. E inúmeras pessoas aceitou Jesus. Você faz parte desse grande crescimento. Então, a manutenção é algo muito importante. Após o nascimento, aí vem o crescimento. O crescimento tem preocupação. Ele faltou, você se preocupa. Ele não veio, você se preocupa. Ele está sentado com você. Porque o maior problema hoje, que perdemos as crianças dentro da casa do Senhor, sabe por quê? Não atentamos para a vida deles. Achamos que eles são números. Nós não estamos lidando com a empresa, estamos lidando com vida. E quando você lidar com vida, você se preocupa. Eu amo demais, eu amo demais. Uma das coisas que eu vejo muito assim, com muita propriedade, é algo que é deles. E eu vou falar com muito respeito, porque sou assembleiano, falo isso. Mas o Batista ele tem uma preocupação de ter família. Ele passa a ser família. A igreja toda se preocupa na unidade.
Porque união não quer dizer unidade. São duas coisas diferentes. Aí você fala assim, não, unidade e união é a mesma coisa. Não, unidade e união não. Por que não? Aí você me pergunta. Vou te falar duas coisas. Estou saindo do nosso assunto, mas eu vou falar para vocês. Unidade e união. União é algo de muitas pessoas juntas. Você já viu uma tangerina? Ali tem união, não tem? Mas quando você tira a tangerina dali, que espreme ela no espremedor, ela se torna unidade. Se tornou um só. E é algo que precisamos entender, querido. Não precisamos de união, porque união temos. O que falta é unidade. E quando você conseguir trazer unidade para dentro do seu departamento infantil, com salvação, com crescimento, querido, se prepara que a salada de fruta vai ser boa pra caramba. Eu, quero participar com vocês aí, mas vamos pro terceiro, tia Silvia. Não vamos parar por aqui, não. Eu fujo, eu saio, eu me empolgo. Querido, eu vivo o departamento. É algo que me traz muita alegria. Fica até emocionado, né? E o crescimento, a gente sempre fala isso, ainda falando um pouco de crescimento, é uma coisa que é demorada. Você não acha que você vai começar hoje e amanhã você vai ver o resultado. E aí eu gosto sempre de usar o exemplo do bambu chinês. Não sei se alguém já ouviu essa ilustração do bambu chinês, porque quando você planta o bambu chinês, ele demora muito tempo para que você veja alguma coisa. Mas quando, na verdade, ele está criando raízes. Então, o bambu chinês, ele demora alguns anos crescendo primeiro as raízes, para depois você ver a planta. E depois que essas raízes já estão bem crescidas, bem enraizadas, e aí você começa a ver o crescimento da planta. E o trabalho com as crianças é semelhante a plantar bambu chinês, porque você está ali demandando um tempo, um trabalho, e parece que a coisa não está fluindo, e daqui a pouco ele sai do departamento e vai para os adolescentes. Aí você vê ele pregando, ele querendo já ser um professor da escola dominical, ele já fazendo uma atividade. Por quê? Porque aquele momento que ele estava com você, ele estava criando raiz. E esse é o nosso objetivo com o crescimento espiritual das crianças, é criar raiz. Proporcionar o quê? Que ele possa ter um crescimento saudável. Porque uma planta que não tem raiz, qualquer vento ela vai arrancar aquela planta. Pode vir um sol forte e vai secar. Mas quando ele tem raízes profundas, ele está firmado, ele consegue buscar o alimento lá na terra. Pode vir o vento, ele pode até envergar, mas ele não vai quebrar. Então, esse trabalho de crescimento é como plantar um bambu chinês. Você vai estar ali, às vezes, 3, 4, 5, 10 anos com aquela criança, você, poxa, mas parece que não está fluindo. E aí, daqui a pouco, ele vira um adolescente e você vê o resultado daquele trabalho. Aí você vai dizer, poxa, mas eu vou ficar preparando para o outro colher os frutos, mas a Bíblia diz, né, que um veio plantou, o outro regou, o outro colheu. E quem deu o crescimento? Foi Deus. Então, a gente precisa trabalhar isso. A nossa equipe precisa ter essa unidade que o tio Josias falou, de estar junto ali no mesmo propósito, focado, para que a gente possa dar esse crescimento saudável para as nossas crianças. E a partir desse crescimento, você vai começar a preparar as crianças para quê? Para o serviço, que é o nosso terceiro propósito com o trabalho das crianças. O que seria esse serviço? É servir mesmo, servir na obra do Senhor. Né? A Bíblia fala sobre isso, que nós precisamos o quê? Discipular. Jesus, quando disse, ide por todo mundo, fazei discípulos em todas as nações. O que é isso? É preparar para o serviço, porque você não vai estar aí a vida toda. Uma hora você vai cansar e você vai precisar ter o quê? Sucessores, pessoas que vão dar continuidade ao seu trabalho. E como é que vai ser isso? Vai ter que esperar vir outra pessoa de outra igreja? Não. Você vai estar preparando as suas crianças para que um dia eles possam assumir esse serviço. Eu sempre falo que a igreja que não prepara as crianças e os jovens, ela não vai ter bons obreiros no futuro. Porque é melhor você treinar alguém ou pegar alguém que já veio pronto. Né? A gente sempre fala sobre isso. E o que é esse serviço? É quando você coloca ele para tirar oferta, para ele fazer a leitura bíblica, né? Você vai fazer um culto infantil. Você vai orar, você vai cantar, você já está o quê? Ensinando como que deve ser o trabalho dentro da obra do Senhor. E também através do seu testemunho. Que se você também é um ministro de crianças que não respeita o seu pastor, não sabe ensinar autoridade,
as suas crianças também não vão aprender. Então, através do seu testemunho e das possibilidades que você vai dar para ele, você vai estar trabalhando esse serviço com as crianças. É verdade. E servir, eu sempre costumo dizer, irmãos e irmãs, né? Meninos e meninas. O servir no nosso dia a dia é algo que acontece diariamente. E precisamos ensinar as nossas crianças. Quando eu falo as nossas crianças, é porque eu me incluo nesse meio. Porque uma criança bem preparada em servir, ele vai entender o que é servir e será servido. Porque quem nunca soube servir, nunca será servido. Por que não? Porque ele não sabe o que é servir. E como ele vai pedir alguém para servir ele? Ele sempre vai achar que está acima de todos. E quando a tia Silvia falou sobre honra, você tem que ensinar já lá, são os 3 pilares primordial. O crescimento, depois do servir, é algo extraordinário. Porque tem pessoas que gostam de ser individualista em tudo. Irmão, não é bom mesmo, por acaso, nem por um minuto. O servir é algo que você tem que entender. Que até você sendo, num cargo eclesiástico, isso não muda o teu aspecto de servir em toda a obra. Ah, mas agora não, agora eu sou missionária. Missionária não trabalha com criança. Missionária não tira serviço na porta da igreja. Missionária, não. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Chegando no cargo mais alto, todos nós temos que entender que estamos para servir. Servir na obra do Senhor. E o que precisar. Eu atingi o cargo, mas hoje eu sou pastor. Hoje eu sou pastor, hoje eu sou evangelista. Eu não tiro serviço numa portaria. Eu não vou servir um copo d'água para o meu pastor. Querido, a Bíblia é muito clara que devemos dar honra a quem tem honra. E quando você entende isso, não que eu quero botar você simplesmente abaixo de todo mundo, mas quando você simplesmente entende que é o menor da casa do Senhor, diante do Senhor você é o maior na presença. O mais alto que você precisa chegar é os pés daquele que pode mudar a tua história. Então, entenda uma coisa. Ensina as crianças a servir. Ensina ele a entender que precisa servir para um dia ser servido. Aí você fala assim, mas tá difícil para mim, Josias. Ainda não fui servido. Fica tranquilo. Porque o principal já te serviu com a própria vida. Ele fez isso e padeceu por você, te servindo a última gota de sangue na cruz do Calvário para trazer transformação à tua história, mudança de vida para a tua vida. Então, querido, fica tranquilo, aprenda a servir. Servir é melhor do que ser servido. Às vezes queremos ser servido, mas não entendemos que a importância de você estar servindo, estar trazendo para a tua vida galardão. Então, relembrando o que a gente falou hoje, nós precisamos ter o nosso trabalho focado em 3 pontos principais, né? O primeiro, salvação. Não podemos deixar que nenhum dos nossos pequeninos se perca, né? Por mais que você ache que o pai dele é pastor, ele ouve falar de Jesus o tempo todo, mas você precisa trabalhar para aquela criança ter um entendimento de salvação. O segundo ponto? Crescimento. Ele precisa crescer espiritualmente, ter as suas próprias experiências com Deus, as suas experiências de vida, para que ele possa criar raízes. E que no futuro ele não venha a ser levado por qualquer vento, né? Que a gente chama de ventos de doutrina, que chega cada um com uma conversa e acaba levando os nossos jovens, os nossos adolescentes. Então, se ele tem raiz, se ele está firmado na palavra de Deus, ele vai saber se defender contra esses ventos que o inimigo, muitas vezes, coloca aí na vida das nossas crianças. E o terceiro é o serviço, que a gente precisa obedecer à ordem de Jesus, né? Que ide fazer discípulos em todas as nações, né? Então, que eles possam também ter essa estrutura para estar falando do amor de Deus aos outros,
que ele possa no futuro ser um evangelista, um pastor, ela possa ser uma diaconisa, uma missionária, uma pastora e uma líder de criança também, que às vezes a gente quer preparar e fala assim, ele vai ser pastor, por que ele não vai ser um líder do ministério infantil? É verdade. Né? Se o nosso trabalho é tão importante, a gente às vezes esquece também do nosso objetivo, porque é o que eu falo, a igreja que não tem criança uma igreja falida, né? Está falida, porque não tem futuro. É muito mais fácil você estar ali com aquela criança que você veio trabalhando, moldando, do que você pegar aquela pessoa que veio cheia de carrapicho lá do mundo e poder tirar. Vai ter muito mais trabalho. Então, que vocês possam pautar o trabalho de vocês nesses 3 pilares principais: salvação, crescimento e serviço. E as outras atividades, as outras coisas que vocês vão planejar, vão organizar, serão consequência desse trabalho. Não permitam que as diversas atividades, a pressão, né, para que se mostre um trabalho, sufoque esses 3 principais pontos, que é a salvação, o crescimento e o serviço. Tendo isso finalizado, você vai ter um departamento bem sucedido, com crescimento, e aí eu já quero profetizar sobre a tua vida, sobre o teu departamento, sobre a tua célula, sobre a tua casa, sobre a tua família. Salvação vindo do céu, crescimento da parte de Deus e um grande relacionamento com Deus. Porque você merece o melhor de Deus para a tua vida. Então, querido, não pare, não desiste, o caminho está mais próximo do que você imagina. O objetivo foi traçado, então colha os frutos do seu grande trabalho. Deus abençoe e até uma próxima. Beijo no coração. Até a próxima aula.